Gente, esse episódio de hoje tá fantástico, viu? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo memorável, Lara. Eu tenho certeza também absoluta. E olha, vou te falar uma coisa. Você que tá vendo a gente, escutando a gente, esse episódio tá diferente. Porque nós temos aqui na minha frente uma princesa. Exatamente. Se é que pode falar que princesa usa bota, chapéu e camisa, e laço. Isso mesmo, gente, laço. Aí vocês estão tendo mais ou menos ideia de como é que vai ser essa entrevista de hoje. É isso aí, mas antes, vamos aos recados tradicionais que você já está acostumado a ver antes de a gente iniciar o podcast. E o primeiro é que você tem que seguir nossas redes, né, as nossas redes sociais, né, Lara? O Instagram, @portalagro2, o que mais? Temos também o nosso canal de notícias, que é o www.agro2.com.br. Temos também aqui no YouTube o nosso canal de cortes. E tem aquele canal que todo mundo adora, que é o TikTok, mas você pode ir lá e você não vai ver dancinha. Só conteúdo informativo, sério, igual o Agro2 sempre foi. Exatamente. Agora, Pedrão, o que a gente vai fazer? Subir a vinheta. Não, calma aí. Primeiro, você já chegou aqui, já inscreve no canal aí, já deixa seu like aí, na confiança, né? Porque o conteúdo foi preparado com todo o carinho do mundo pra você, tá bom? Agora sim, agora roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estamos aqui para mais um episódio hoje do nosso querido Agro2 e esse assunto, Lara, eu tô doidinho, viu, para aproveitar a nossa convidada aqui para entender mais sobre esse universo, que eu sei muito pouca coisa. Eu também, e eu tô impressionada com essa mocinha que tá aqui na minha frente, porque ela é uma moça franzina, delicadinha. Gente, ela laça um bezerro, você já pensou? Eu fiquei tentando me imaginar fazendo isso, eu com esse tamanhozão todo, não tenho coragem. Essa mocinha de 16 anos, tiro de letra, tá aí despontando nesse esporte que tem um nome em inglês. E como ela é formada em inglês, eu vou deixar... E como o Pedro também fala em inglês, eu vou deixar para eles falarem o nome desse esporte. Qual que é o nome desse esporte? Qual que é o nome desse esporte, Pedro? Então, a nossa convidada de hoje, ela é competidora nacional de breakaway. Eu tô falando, é da Beatriz Fonseca. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, breakaway é um esporte, né, que a gente pratica, que os meninos podem praticar até 13 anos, mas ele na maioria é praticado por mulheres. E você tem o vrete, né, e você sai com o cavalo, tem a barreira, você tem que acertar o bezerro, e aí a corda solta do pito, né, solta da sela. E aí a gente tem que... E aí o menor tempo, né, ganha a prova. Uhum. Então é isso aí. Não, mas eu quero que você vai me contar o seguinte, Beatriz. Você é tão novinha. Eu quero saber lá do comecinho, quando você era, assim, muito jovem, porque agora, né, você é uma senhora de 16 anos. Eu quero que você me conte como que você chegou a esse esporte. Como é que foi o seu contato com o cavalo, que eu imagino que a sua primeira paixão antes do esporte deve ter sido o cavalo. Então, eu quero que você conte um pouquinho essa primeira experiência sua com o campo, com esse animal tão exuberante. Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, por incrível que pareça, tudo não começou com a minha paixão pelo cavalo. Porque não acredito. Eu tinha muito medo. Meu pai sempre mexeu com cavalo, né? Então, sempre foi, assim, um meio que eu sempre estava lá. Eu gostava de estar lá, na arquibancada, torcendo pra ele, torcendo pros amigos dele. Só assistindo. Aí seu pai participava de qual competição? Ele faz laço individual, técnico e cronômetro também. E o dele, ele tem que descer e piar o boi, né? Piar o boi, só pra gente explicar. Perdão. É porque, assim, tem gente que tá assistindo a gente, o Beatriz, que entende do assunto e tem gente também que não entende, né? Isso. E o que é piar o boi, pro pessoal entender? Bom, você tem que amarrar as 3 pernas do boi e tem que ficar bem apertado, porque se soltar, você é desclassificado, né? Uhum. Então, você tem que descer do cavalo, ir lá, derrubar o boi e piar as 3 pernas dele. Certo. Então, continuando a minha história lá, eu tinha, acho que foi com 3 anos, eu tava passando pela baia, na frente da baia, tinha um garanhão lá na chácara, ele chamava Royal. E ele sabia se soltar, sabe? Porque só tinha o trinco de cima da baia. E aí ele sabia se soltar sozinho. Ô, louco, ele ia lá e abria o trinco e saía da baia? Sim. Aí, quando eu tava passando, eu era pequenininha, né?
E aí ele abriu o trinco e conseguiu sair correndo. E, tipo, na minha cabeça ainda tá gravado que ele saiu correndo atrás de mim. Mas a minha mãe fala que ele não saiu correndo atrás de mim, que ele só saiu correndo. Mas aí eu fiquei com muito medo. Então, eu acabei não ficando muito próxima do cavalo, sabe? Por causa disso. E aí eu acho que foi com 9 anos que eu tava eu sempre vou pra BQM, que é a prova nacional, né? E a BQM é a Associação Brasileira de Quarto de Milha. Quarto de milha, isso. E aí a gente sempre vai pra essa prova, que é uma prova nacional muito importante, né? Mas até então, com 9 anos, você ainda não tinha despertado nada. Não. Tipo assim, meu pai me colocava no cavalo, mas dos 3 a 9 anos, eu tinha ficado com muito medo, sabe? Porque, por causa desse acontecimento aí. Ficou traumatizada ali, né? Porque Pensando, o cavalo nossa, correndo atrás de você, você falou, Sim. não quero saber de cavalo na minha vida. Né? Eu fiquei com muito medo. Então, eu fui pra BQM nesse ano e eu vi a minha amiga, a filha do amigo do meu pai, que é a BA, correndo 3 tambores. E eu acho que, tipo, não sei, ela era mulher e eu acho que, tipo, eu fiquei mais próxima, assim, Conectou. não sei. Sim, e a gente ficou, tipo, um dia a mais só pra ver ela correndo. Então, pra mim, foi assim, vamos ficar aqui pra ver a VA correndo. E aí, eu acabei vendo e interessando mais. Aí, eu falei, não, vou perder esse meu medo. Olha o que eu tô perdendo, né? Por causa de um medo bobo. Então, eu vou tentar. Aí, eu fui. Meu pai, ele é muito duro, né? Então, eu já falei, pai, eu quero montar e tal. Eu quero criar coragem e tal. Aí, ele me colocou na Danita, que é uma égua nossa. E ele já, tipo, eu achei que ele ia devagarzinho comigo, né? Porque eu tava. Inclusive, ele tá aqui. tranquila. Vamos mandar um abraço pra ele ali, Gustavo. Obrigado, né, por ceder a Beatriz temporariamente pra gente poder gravar o Essa uma episódio. horinha aqui com a gente. Muito bom. E aí, a Anitta te ensinou os primeiros. Danita. Danita. Sim, os primeiros fundamentos. Na verdade, assim, eu já tinha montado na Tequila, que é uma égua, assim, a Bons mais nomes, velha. né? Os nomes são ótimos. Royal, Danita, Tequila. Sim. Fala mais aí, Beatriz. Não, tem Mansur, Ben Max, Dublê, uns nomes muito aleatórios, mas é isso aí. Aí eu montei na Danita e meu pai colocou um cabresto longo, assim, e já tocou a Danita pra ela galopar. Eu fiquei super assustada, mas eu criei, tipo, foi o que me deu coragem, sabe? Eu falo, meu pai é muito duro comigo, quem vê o treino fala, meu Deus, o que essa menina tá fazendo aí, né? Porque ele grita, ele fala e tal, mas eu sei que é tipo, porque ele quer o meu melhor. E aí, ele foi e tocou a égua e a égua já começou a galopar e eu morrendo de medo e tudo mais. Mas eu fiquei com... Assim, eu gostei, sabe, da experiência. Mas Aquela eu ainda tinha adrenalina ali, você Sim. falou, uau! Você Sim. venceu o seu trauma ali, seu medo e juntamente despertou aquela paixão. Na verdade, nessa época aí, a minha paixão ainda não tinha sido despertada. Mas o medo já tinha sido superado. Então, Já tinha acostumado com ele. Eu tava gostando, começando a gostar, vamos dizer assim. E aí, eu até fiz meu aniversário de 10 anos, ou 9 anos, não sei, de cavalo. Minhas amigas foram pra lá e a gente passou o dia mexendo com cavalo e tudo mais. Isso me motivou, né? Toda vez que eu falava pras minhas amigas que eu tinha, eu vou pra chácara hoje pra montar. E elas ficavam super felizes e tal. E, tipo, me influenciavam a gostar mais. E a minha mãe, ela sempre gostou muito de uma modalidade que chama rédeas. Que você apresenta o cavalo, você tem que espinar o cavalo, que é girar ele. Você tem que esbarrar o cavalo, parar ele, né? Fazer um círculo rápido, um círculo devagar. Você tem os circuitos que você tem que fazer certinho. E eu acho que ela me motivou um pouco a começar por aí. E eu falo que isso foi uma modalidade que me ajudou muito, porque ela é uma modalidade muito... que você tem que ter uma intimidade com o cavalo e que você aprende muito a comandar o cavalo, sabe? A mandar nele. E isso é uma dificuldade que eu acho que, tipo, todo mundo tem de início, porque você quer deixar o cavalo montar, tipo, quer deixar o cavalo mandar em você, não Mais à montar. vontade, né? Sim, exatamente. E aí ele acaba tomando conta, sabe? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. E, de certa forma, assim, né? Fica meio perigoso. Então, eu acho que, tipo, isso me ajudou muito. E Beatriz, só desculpa te interromper um pouco. E o cavalo também sente um pouco isso, né? Sente. A partir do momento que você deixa meio que à vontade, ele sabe que ele que tá no comando, né? Sim. E aí isso ele vai resolver. Isso é o que a gente chama de conjunto entre a pessoa que tá montando e o cavalo? Ah, sim, sim. Tipo, você tem que conseguir criar um bom conjunto, né, com o cavalo. E então eu comecei pela modalidade de rédeas, eu participei de umas 2 provas regionais, eu acho, aqui. E aí eu fui pro Nacional em 2020. E você tinha quantos anos? Eu tinha
12 anos, eu acho. 12 anos. Não, em 2020 você tinha 12. Você tem 16, aí nós estamos em 2022. Mas eu fiz 16... Hã? Matemática Tá bom, aqui, né? uns 13 ali, uns 12 pra 13. 12 para 13 anos. E aí eu fui pro Nacional, né? E aí eu participei da competição e aí minha mãe fala que foi quando o bichinho do cavalo me picou. Aí eu acho que foi quando eu comecei a gostar mais, sabe? Que você participou dessa competição Sim. nessa mesma modalidade que a sua mãe participava. Não, minha mãe nunca participou. Ah, ela só nunca? gostava de ver mesmo. Ah, de ver, mas ela não praticava? Não praticava. Ah, entendi. E aí ela te influenciou a fazer essa Sim. modalidade, aí você participou da competição, falou assim, Participei. me achei, agora Sim. sim eu quero saber direitinho como é que é isso. Sim. Breakaway. Não, aí foi Não, assim, eu tava ainda no não foi o Regis. breakaway, você tava no Regis ainda. Isso. Aí eu fui e dentro do Nacional, é tipo assim, você vai e tem várias modalidades acontecendo ao mesmo tempo. Então tem lá range sorting, que você tem que separar o bezerro, tem breakaway, tem team rope e tudo mais, tava acontecendo tudo junto. Então, um dia lá eu fui fazer Regis, só que no outro dia eu fui ver breakaway. E aí foi, né? Tipo assim, breakaway, como é muito... Tá iniciando agora, todo mundo quer ver, né? Porque é até novo e as mulheres estão entrando no laço agora, então todo mundo queria ver. E aí eu fiquei lá pra ver o breakaway, né? E eu vi a prova, eu fiquei apaixonada. Falei, não, eu quero fazer isso aí. E tipo, eu já tinha... eu não tinha participado da competição ainda. Eu ia participar ainda, mas eu vi a prova, falei, não, eu quero fazer. Aí eu voltei pra Goiânia, falei, não, quero fazer um montão de coisas. Eu falei que eu queria fazer laço, range sorting, isso e aquilo. E aí foi quando despertou realmente minha paixão. Ah, então deixa eu só ver se eu entendi. Na verdade, você hoje compete na Breakaway, mas só que se você quiser competir em outras modalidades, você pode também. Sim. Não é, por exemplo, igual o jogador de futebol que só vai jogar futebol. Não. Você pode participar de várias modalidades. Claro que, tipo, os dias são diferentes, né? Tem uma semana lá que vai ter mais tambor, outra que vai ter range sorting e breakaway e tudo mais. E o laço individual e o breakaway, eles são na mesma pista. Então, nunca tá acontecendo ao mesmo tempo. Não, agora eu queria que você me explicasse uma coisa. Qual que é a diferença do laço pro breakaway? Ah, sim. A principal. Sim, o breakaway você só acerta o boi. E deixa correr. E deixa correr. Que aí vai soltar da sela, né? E aí vai... E aí conta o tempo. Só que o laço individual... O tempo conta a partir do momento que você laça o boi. Não, eu lacei, a corda estourou, tem que eu amarrar uma bandeirinha, né? Ah, tá. Na ponta da corda, quando estoura, para o tempo. Aí, e o laço individual, você tem que descer e piar o boi, né? Ah, entendi. Que é Então, aquela que você desce ali e amarra o pé do boi ali rapidão. Isso. Tem que deitar ele, né, o bezerro? Isso. Não, mas não é bezerro, é já um garrote, né? Não, é um bezerro mesmo. É um bezerro mesmo. Isso. Aí, então, eu via meu pai competindo na mesma pista que eu via as meninas, competindo breakaway. Aí eu voltei pra Goiânia, comecei a treinar, e aí é tudo aquilo devagarzinho, né? E eu lembro que eu achava muito estranho me ver laçando. Eu falava, Jesus amado, o que é isso? E como é que foi os seus primeiros laços, assim? Qual que foi a sua maior dificuldade? A mira ou girar aquele laço? Nossa, porque é tanta coisa ao mesmo tempo, né? É, muita coisa. Porque o cavalo você já tinha uma certa intimidade. Sim, por causa da rédeas, né? E eu acho que, tipo, o rédeas me ajudou muito, igual eu falei, assim, pra comandar o cavalo e tudo. Então, a minha maior dificuldade, né? Eu não lembro, eu acho que era, tipo, girar, eu acho, porque o meu braço doía muito, eu lembro disso, tipo... Girar o cavalo em cima do cavalo? Não, de girar o laço. O laço. Muito difícil. Tipo assim, meu braço ficava doendo e eu ia lá, ficava a tarde inteira tentando. E eu acho que, tipo, eu não lembro direito, mas eu acho que foi muito rápido pra eu passar pro cavalo e já sair do brete, né? Que é onde solta o boi. Aí, assim, eu acho que foi muito rápido. Foi questão de, tipo, semanas e eu já tava lá. E lá na chácara a gente tem um cavalete que o meu pai, tipo assim, ele amarra no pito de uma sela, puxa com o cavalo e eu vou atrás. Então a gente começou assim, porque é devagarzinho, né? Então a gente começou assim pra eu ir treinando e tudo mais. Até que eu consegui acertar mais, ele me colocou no brete. Só que aí, tipo, tem um detalhe nessa parte aí. Porque com 9 anos, eu voltei a montar. Aí aconteceu um outro acidentezinho ali, que foi coisa boba, nem sei se eu posso chamar de acidente, mas a égua, eu deixei ela solta e a rédea dela, ela pisou na rédea, a rédea estourou. E a égua saiu correndo e eu tava do lado dela. Ficou assustada. Sim, e tava naquela época que, tipo assim, eu tava criando coragem, mas eu ainda não tinha coragem totalmente, sabe?
Então eu fiquei com muito medo. E aí eu parei de montar por um tempo também. Foram questões de meses, mas eu parei. E aí quando eu voltei, meu pai me colocou no garanhão lá da chácara, que chama Mansur. Garanhão é porque ele ainda não foi castrado, é isso? Isso, exatamente. Então é um animal mais... Ele é o reprodutor da chácara. É isso, então ele é um assim. animal mais sistemático, digamos assim. Isso, exatamente. Aí, tipo, não pode chegar perto de égua, que ele já fica todo assanhado e tudo mais. Então, tipo, eu fiquei com muito medo, sabe? Porque, sei lá, eu tinha muito medo. Eu ainda não tava com tanta coragem pra começar rédeas com um cavalo garanhão. Então, pra mim, era uma coisa muito grande, sabe? E... aí eu lembro que, tipo, meu primo me ajudou. Ele falou, não, olha aqui, ele é manso, ele faz isso, ele faz aquilo. Aí eu acabei montando e apaixonei no Mansur. Assim, ele ainda é paixão da minha vida. E eu tenho, na verdade, eu tenho o Mansur e o Baymax. O Baymax é filho dele. Só que assim, nossa, o Baymax, eu falo que ele é meu camisa 10. Ele é, nossa, perfeito. E é o que você compete também? É o que eu tô participando mais de competição no Baymax agora do que no Mansur. Mas, nossa, eu amo os dois. Eu sei que eu comecei nele. Minha primeira prova de breakaway foi em 2020, né? Como eu tinha falado. E eu consegui classificar meus 3 cavalos que eu tava correndo no Baymax, que foi o ano do Poto Futuro dele, que o Poto Futuro é a prova... Você pode competir com os 3 na mesma competição? O mesmo competir cavalo? até 5 cavalos na mesma até 5 competição. cavalos na Até mesma. 5 cavalos. Até 5. Então você tem 5 chances, por exemplo. Se você vai com 5 cavalos, aí você consegue pontuações diferentes. Sim. Então você pode ganhar os 5 primeiros lugares, então. Sim, sim. Que interessante, eu nem Sim. sabia que isso era possível no esporte. E Beatriz, e esporte olímpico mesmo é só o hipismo? Ou essas modalidades não entram, Não, né? isso é mais rodeio, né? Assim. É mais sertanejo, né? Digamos assim. Sim, sim. Apesar que isso, acho que veio dos Estados Unidos. Sim, veio dos Estados Unidos. São assim, práticas que são feitas lá, nos rodeios de lá. E lá já tá muito grande a modalidade, né? Assim, você vê as meninas fazendo e, tipo assim, 1 segundo a menina lá, assim, 1 segundo. Um Então, segundo? é muito... Seu recorde foi qual? Meu recorde é 2 e alguma coisinha, eu não eu sei. tive a oportunidade de ver um vídeo da Beatriz, eu fiquei impressionada. Parece que quando solta, vou falar assim, no português rasgado, quando solta tudo lá, ela já laçou. Eu falei, é muito rápido, é muito rápido. Quantas horas de treino que você faz por dia? E você divide como durante a semana? Ah, sim. Bom, como eu tô no 2º ano do ensino médio, né? Então, pra mim tá um pouquinho mais difícil de treinar. Mas eu lembro que quando eu comecei, eu tava treinando 3 vezes por semana. Aí eu ia segunda, quarta e sexta. Aí eu acho que no ano passado eu diminuí meu treino, porque eu tava com medo. Eu entrei numa escola nova e eu tava com medo de não dar tempo de, tipo, prejudicar meus estudos, né? Porque lá em casa é assim, estudos em primeiro lugar, depois a gente faz o hobby, né? Que seria isso é o muito importante, né? breakaway, Aí eu sei que o ano passado eu fiquei treinando 1 vez por semana, que, tipo, pra mim foi muito ruim, sabe? Porque às vezes, ia lá e chovia no dia, aí não dava pra treinar, eu ia treinar só no final de semana. Mas assim, esse ano eu tô conseguindo treinar 2 vezes por semana, mais o final de semana, né? Então eu tô gostando, assim, dos meus dias de treino. Graças a Deus eu tô conseguindo fazer bastante. E aí você fica quantas horas treinando? Eu vou pra chácara 6 horas da tarde, e aí eu volto 10 horas, meia-noite. Mas a gente não treinando fica... esse tempo todo? Não, porque na verdade eu falo também, minhas amigas me perguntam isso. Mas é porque a gente vai 6 horas, aí até arriar os cavalos, tudo mais, demora mais ou menos 1 hora. Primeiro porque, tipo, pra eu chegar lá na chácara é até umas 6h30. Aí eu chego lá, tem 1 hora até se arriar e aquecer o cavalo e tudo mais, demora. Aí eu vou e laço, tipo assim, em média eu laço 10 bois no meu cavalo, que deveria ser menos, mas eu laço uns 10 bois no meu cavalo. E depois, talvez, eu pegue um outro cavalo pra eu laçar também. Porque meu pai fala que é muito importante pra eu experimentar vários cavalos diferentes, pra eu conseguir pegar um domínio maior de todos os animais, sabe? Porque vai que um dia eu preciso Senão laçar você não fica em outro. refém. Isso, exatamente. Porque às vezes se você tem costume de ficar em um animal só, e se acontece alguma coisa, Só de um se ele jeito, adoece, só de um jeito, aí você parte para outro animal, você pode ficar insegura também. Ou às vezes esse casamento ali, porque eu imagino que tem que ser uma simbiose entre vocês dois, para poder dar certo. Porque não basta só a sua expertise, você tem que estar ali muito bem conectada com o animal. Então, por isso esse treinamento que você faz com outros animais também, Sim. até para você ficar confortável no dia da sua competição. Sim, e assim, esse negócio de criar o conjunto com o cavalo, né? Eu lembro direitinho o primeiro dia que eu criei o conjunto com o meu cavalo, que é o Baymax, né? Porque ele era potro, na época que eu comecei a montar, meu pai sempre deixou eu montar nele, porque desde o início eu já era apaixonada no cavalo. E meu pai fala, não apaixona em potro não apaixona em potro, porque pode não dar certo. Mas desde o primeiro dia, assim, que eu montei nele, eu falei, nossa, mas ele é tão perfeito, não tem jeito de não apaixonar.
Aí eu fui e comecei a montar nele. E não tava dando certo, assim. E eu tinha muito medo de estragar o cavalo, sabe? E Tipo o que assim, que não é dar certo? Vamos por partes. O que que acontece aí nessa relação que não deu certo? Não, é porque assim, o maior problema vinha de mim e não do cavalo. Porque eu tinha muito medo de estragar o cavalo, né? E o porque que é estragar o cavalo? É porque- Vamos passo a passo. Porque assim, meu pai tava. Eu acho que meu pai é muito bom treinador, sabe? Aham. O cavalo tava indo certinho, tava parando muito bem, tava saindo na hora certa. Ele tava triando o boi, que é tipo ir atrás do boi certinho, tava tudo muito lindo, sabe? E eu tinha medo de estragar isso, sabe? Porque com um cavalo velho, ele já tem as manias dele. Então não tem jeito muito de você estragar ele. Então, e o Mansur tem 6 anos. Ele não é um cavalo velho, mas ele é mais velho. Então ele já tá, assim, pronto, vamos dizer assim. E o Baymax não, ele tinha 4, 5 anos. Então, eu tinha medo de criar uma mania nele, porque, eu tô segurando demais, e aí ele perde a sensibilidade da boca, ou eu tô mandando muito cedo, aí ele não respeita mais. Tipo, Ele não acostumar tá- ele errado. Isso, exatamente. Pegar algumas manias, por exemplo. Sim. E prejudicar na hora da competição, na hora da prova. Aí, e prejudica, assim, prejudica muito, né? Porque você acha que, só uma mandadinha errada não vai fazer Não, diferença, e mas faz toda a faz. diferença. Porque meu pai fala, né? 50% da sua laçada é o brete, é a sua mandada. Então você tem que mandar certinho pra tudo acontecer no tempo certo. Então eu tinha muito medo de fazer isso. E eu acho que isso criava eu criava mais manias nele por ter medo do que se eu não tivesse, eu acho que não ia criar tanta. E eu lembro que, tipo, nesse dia, tava tudo dando errado, eu tava errando muito boi. E meu pai tava muito bravo nesse dia. E ele falou, não, faz isso, faz aquilo. E eu fiquei, assim, sei lá, eu fiquei com medo de estragar. E meu pai brigando e falando. E eu fiquei meio desesperada, sabe? Aí eu lembro que meu pai falou firme comigo. Falou, vai lá, faz, para com isso, não sei o quê. E eu lacei muitos bois nesse dia. Eu falei, gente, eu vou matar o cavalo vai... Tadinho. E ele tava super cansado. E eu lembro que eu fui... E nesse dia eu consegui controlar ele, eu consegui laçar direito, sabe? Consegui fazer o que eu fazia nos outros cavalos, no meu cavalo. Então esse dia, tipo, foi muito feliz pra mim. Eu saí do treino, assim, meu treino tinha ido um bagaço. No finalzinho que eu consegui fazer tudo direitinho. Mas pra mim tinha sido perfeito, assim, meu melhor treino no Baymax tinha sido aquele. E aí eu lembro que foi muito bom, assim, eu fiquei muito feliz. É interessante que você trouxe até uma colocação que, além de você ter um bom animal treinado, você tem que ter muita concentração e tem que também ter essa questão desse esclarecimento mental, no sentido de dominar seu medo, de saber o que você está fazendo. Você tem que trazer essa consciência. Então, vai além da técnica. Essa sua consciência mental também, essa sua segurança mental também é fundamental para você, na hora, executar, porque a gente está falando uma prova de 1,5 segundo, 2 segundos. Ela não permite erros. Eu falo que essa prova, posso estar até errada, mas é beira a perfeição, porque você estava falando de meninas que estão aí competindo, que fazem 1 segundo, então beira a perfeição mesmo, né? Tem que ser assim, milimetricamente. E por falar em perfeição, eu estou sabendo, né, da nossa querida atleta, que você tem se destacado nas competições nacionais. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é isso. É porque assim, né? Mesmo porque você começou em 2020, como você disse. Sim, faz pouco tempo. Pois é, então, o laço individual, como eu falei, ele é mais praticado por... Ele é só praticado por homens. Só que quando tem a prova técnica, na verdade, a Ana Clara Paulino Dias, ela fazia, assim, tinha um montão de menino lá e ela ia lá e ela errava, porque eu acho que, tipo, às vezes dava um medinho, sabe? E ela errava e tudo mais, mas ela tava lá. E aí, nesse ano, eu lembro que, no ano de 2021, na verdade, ela foi e laçou fechado e conseguiu ganhar. Laçar fechado é laçar no laço individual. E ela conseguiu ganhar dos meninos da categoria e se destacou, assim, muito. Ela fez uma pontuação de 228, que é uma pontuação muito alta. E aí eu sei que ela se destacou e eu lembro que eu olhei e falei, nossa, acho que isso daí é legal, né? E eu também já tinha experimentado laçar fechado em casa. E ela tem quantos anos, Beatriz? Acho que ela vai fazer 19 Nossa, 19 anos novinho, agora. Novinho.
Aí ela foi e eu lembro que eu já tinha praticado antes lá em casa, assim, porque eu falei, pai, posso tentar fazer igual vocês fazem e tal? E meu pai sempre deixou, né? Ele falou, não, ele sempre me influenciou, na verdade. E aí ele falou, não, vai, tenta, faz nesse boi pequenininho aqui, que é menos risco de dar problema, né? Então, ele falou, não, vai nesse, aí eu fui. E eu lembro que eu gostei muito, só que, tipo assim, na minha cabeça, isso é a realidade, né? Não tem jeito de negar. Os meninos são muito mais fortes. Então... não valeria a pena o meu pai pagar uma inscrição pra mim, pra eu correr junto com o meu primo que tem a mesma idade que eu, mas é muito mais forte, ele tem muito mais experiência na modalidade que eu. Então, eu acho que, tipo, não valeria a pena eu correr em provas regionais, sabe? Então, eu brincava lá na chácara, tipo assim, uma vez no mês, eu ia lá, ela estava fechada e tudo mais. Só que aí eu vi a Ana Clara, eu falei, não, eu acho que eu quero competir, porque na prova técnica eles avaliam a laçada em si, o trabalho do cavalo, como que tudo aconteceu, se a corda ficou esticada, se a corda ficou bamba. Então, eles avaliam o todo e não o tempo. Entendi. Mas tem além do tempo, tem alguma pontuação também? Então, assim, por exemplo, igual você falou, a corda ficou esticada, o conjunto foi bom ou é só o tempo? Não, tem a prova cronômetro, que é a prova que vale só o tempo. Independente se a corda encostou no chão ou se tá tudo lindo, a única coisa que importa é o tempo. Só que tem a prova técnica também, que o tempo não importa. Você pode fazer um tempo alto, só que, claro, tem um limite, mas a prova técnica, eles avaliam o cavalo, como que ele foi no brete, se ele ficou atento, se ele saiu bem, se a corda ficou esticada, a piada não, né? Mas o cavaleiro também, ele é avaliado, né? Então a piada tem que ser mais ou menos bonitinha e tudo mais. Só que, tipo, se você errar a piada, ela não vai afetar tanto quanto numa prova cronômetro, né? Então ela foi e eu acho que ela ganhou essa técnica mesmo. Aí eu falei, não, pai, eu acho que eu quero. E no ano anterior foi o ano do ponto futuro do meu cavalo, que é quando os cavalos têm 4 anos e aí eles vão e são avaliados, né? Dessa forma como eu falei. E ele já tinha falado, meu pai falou, uai, você não quer ir no Baymax? Não, ele é seu cavalo, você não quer tentar apresentar ele na Jovem Principiante, que é de até 18 anos, né? Ô, Beatriz, só uma pergunta aqui, antes de você concluir seu raciocínio. Essas competições, geralmente, elas são em Goiânia, são fora do estado? Aonde que acontecem essas competições? Bom, tem as regionais, que são aqui em Goiânia, né? Também tem Brasília, aqui pertinho, dá pra ir. E tem as maiores, assim, né? Que é o nacional, ele é em São Paulo. Aí, às vezes, muda. Eu lembro que, tipo, na minha infância toda, assim, foi lá em Avaré. Só que aí, depois, um ano foi em Londrina e agora tá ficando em Araçatuba. Então, elas mudam de lugar, assim, mas é geralmente Entendi. em São Paulo. Só que tem algumas provas também que elas não são... Não, acaba que fica nacional. Tudo que acontece em São Paulo acaba ficando mais... assim, maior, né? Mais destaque, né? Mais destaque, exatamente. Entendi. Então, fica maior lá em São Paulo. E a prova, a BQM que eu tô falando, assim, ela é em São Paulo mesmo. O que eu tava falando? Não lembro mais. Onde são as competições? Não, mas aí já pegando esse gancho, aí você já me explica, por exemplo, se tem alguma seletiva para poder participar desse tipo de campeonato, ou eu posso chegar lá e me inscrever? Qualquer um pode. Qualquer assim, Amazonas, qualquer cavaleiro pode... Amazonas, né? Lembrei, Amazonas. Ou eu chego lá e faço a minha inscrição, levo o meu cavalo e participo. Como é que funciona? Não, você pode participar, assim. Você pode ser, vamos dizer assim, um Zé Ninguém no laço, e aí você vai lá e começa. Então, não tem uma seleção prévia. Mas tem a Copa dos Campeões, que aí tem. Aí você tem que pontuar durante o ano. E na NLI também. Na final da NLI, você tem que pontuar durante o ano, tem que pagar o card. E aí você vai participando das competições durante o ano. E no final, você participa dessa final, né? Que ela é muito grande também e acontece em São Paulo. Então, essa daí são dos melhores. Isso. Essa aí, como já... Essa aí Só acaba os faixa preta. Acaba que cada uma dessas competições é para ir eliminando os piores e trazendo só os melhores. Então, quando chega lá em São Paulo, só tem a elite, então. Vamos falar assim. Assim. E você já participou desse? Sim, eu participei ano passado. E aí você ficou... E é o ano todo? Essas pequenas competições, elas acontecem o ano todo? São. No Brasil inteiro? Isso, no Brasil inteiro. Mas no Brasil inteiro. Mas, tipo, é porque eu participo mais aqui, né? Eu sei mais aqui. Mas, por exemplo, no
sábado. No sábado agora eu participei de uma competição que pontua também pra NLI. Então, no final, você vai participando de pequenas competições. Em Brasília tem, aqui tem. Você vai participando e no final você tem uma pontuação e aí você tem uma pontuação você X para você poder participar dessa. Isso. Então, existe um ponto de corte. Isso, exatamente. Aí você tem que estar acima desse ponto de corte para poder participar dessa competição. E aí, o seu primeiro nacional, então, foi o ano passado? Essa Copa grande? Não, foi em 2020, eu participei. Foi a primeira nacional já. Foi, o nacional. Você começou no esporte e já partiu para nacional. Foi. Olha só. Porque, tipo, eu acho que tinha poucas provas do breakaway aqui em Goiânia, porque, na verdade, a única competidora do breakaway aqui sou eu. De Goiânia? Sim, e na verdade, Em nível sim. profissional, digamos assim? Não nível profissional, assim, que participa mais frequente, vamos dizer assim. Entendi. E meu irmão agora, ele tá com 13 anos, né? Então é o último ano dele correndo no breakaway. Então eu corro com meu irmão, geralmente, assim. Mas às vezes as meninas de Brasília vêm e aí a prova fica melhor, sabe? Porque quanto mais gente, melhor, Claro. né? Sim, com Porque, tipo, certeza. se ficar só eu e meu irmão, beleza, ou eu vou ganhar ou meu irmão vai ganhar. Mas aí fica meio assim, sabe? Só eu e ele, a gente tira match point lá em casa, então fica mais ou menos a mesma coisa. Mas é muito bom, assim. E eu queria saber do seguinte, você falou que o seu pai, ele treina o cavalo. Então, assim, o treinamento desse esporte é o seguinte, tem que ter o treinamento do cavalo, tem que ter o seu treinamento. Você faz algum treinamento individual além do cavalo? Ou existe, por exemplo, você treina só laço? Ou então você já treina sempre junto com o animal? Ah, não, a gente treina o cavalete, né? Tipo, a gente tem que fazer isso sempre pra poder melhorar o laço. Porque se você não conseguir acertar o boi parado, você não vai conseguir acertar o boi Em tudo em movimento, né? exatamente. Então a gente treina, é tipo um boizinho assim de madeira que a gente faz e a gente fica laçando esse boi lá a tarde Mas inteira. você fica em cima do cavalo ou não? Não, a gente Só o fica laço parado mesmo, em pé parado mesmo no mesmo. chão. Da mira. Isso. Lá em casa a gente tem um cavalo que a gente fez com tambor, assim, né? Então ele fica mais alto, assim, mais ou menos na altura do cavalo mesmo. E o boi mais ou menos na altura do boi. Então você fica laçando de lá, assim, você treina. Mas, às vezes, assim, não é tão frequente, assim, não é tão certinho quanto eu ir na chácara e treinar 2 vezes por semana. De verdade, né? É. Beatriz, mas também imagino, por exemplo, um treinamento que seria importante, também é uma questão de fortalecimento físico, né? Por exemplo, uma musculação, ou às vezes até algum exercício aeróbico para te ajudar a ter mais desenvoltura e mais força também, Mais né? resistência. Sim. né? Eu pratico, né? Eu faço funcional. Agora eu tô fazendo 1 vez por semana, mas eu quero fazer 2. E eu também faço tênis. Mas eu sempre pratiquei várias atividades físicas, tipo balé, um montão de coisas, tipo tênis, essas coisas tudo eu pratiquei desde pequena, né? Então acho que, tipo, vai criando uma massa muscular, assim, desde lá. Sim. E qual que você acha que é o seu diferencial enquanto atleta? Eu posso falar atleta ou tem que chamar de Amazonas? Não, pode chamar atleta. E qual que você acha que é o seu diferencial? Porque você tem se destacado bastante nesse esporte. Você acha que seria o quê? Por que você sai na frente? Você treina mais? Você é mais apaixonada? Seu relacionamento com seus animais é melhor? O que você acredita? Não sei, Seu assim. treinador, que no caso é o seu pai, é um cara Puxa mais, né? bastante Puxa mais a exigente. Assim, não sei, eu acho difícil falar. Não sei. Porque como você participa de competições nacionais, então você tem contato com outras pessoas também. E você tem visto a sua pontuação, né? Você sempre está melhorando, se superando. Então, alguma coisa de diferente você tem que contar aqui pra gente. Não sei, eu acho que, tipo assim... É o conjunto da Empenho e obra. dedicação, né? Eu acho que o mais conjunto da importante. obra. vontade. Dedicação. Mas assim, eu acho ruim porque eu acho que as meninas também se dedicam muito, sabe? E eu acho que, tipo, vai dar prova. Porque tem dia que eu tô laçando muito bem, tem dia que eu tô laçando médio, tem dia que eu pego um boi muito bom, tem dia que eu pego um boi médio também, um boi ruim. Então eu acho que vai de competição em competição, assim, não sei. É muito relativo. É muito relativo. Como a gente sempre fala aqui no nosso querido podcast, no agro, tudo depende. Depende. Então a competição não é diferente, depende também. E esse é o seu sonho, prosseguir com isso, assim, por vários anos? Assim, um sonho enquanto hobby, porque ela falou aqui pra gente que ela está estudando bastante, estamos aqui diante de uma futura médica, não veterinária. Médico de gente, né? De bicho não. Exatamente. E você pretende, assim, continuar treinando, seguindo, enquanto você puder conciliar? Porque as duas profissões, vamos dizer assim, porque estudar não é nada fácil, ainda mais nessa fase da sua vida, você conciliar, igual você diz. Você não está treinando tanto que você gostaria, porque
os estudos são muito importantes para você. E nós entendemos que sim, que você é uma jovem de 16 anos e tem que realmente estudar. Mas o seu desejo é que isso perdure na sua vida? Sim, sim, eu quero muito que isso continue, sabe, como hobby, porque eu vejo, tipo, o meu pai tem um amigo médico que tem uma família, porque eu quero casar e ter filhos e tudo mais. Então, eu acho que, tipo, minha família vai estar sempre em primeiro lugar, depois vai vir trabalho, depois vai vir hobby. Então, eu acho que, tipo, o mais importante de tudo é conseguir conciliar minha família com o hobby, com o trabalho. Aí, se alguma coisa não estiver dando certo, eu vou sempre colocar minha família em primeiro lugar. E aí eu vou ver, mas o que eu quero mesmo é que continue assim, né? E o seu maior sonho hoje dentro desse esporte é o quê? Aonde que você quer chegar? Assim, eu falo, eu quero competir nos Estados Unidos, eu quero competir, ganhar o prêmio maior em São Paulo. O que é seu maior sonho dentro dessa modalidade? Meu sonho, vamos dizer assim, meu sonho grandão, assim. Sim. Eu acho que é pro The America, que é lá dos Estados Unidos, né? No Texas, onde que é lá? É no Texas, se eu não me engano. Arizona. Eu acho que é no Texas mesmo. E lá é, tipo assim, competir com as meninas que fazem assim, um segundo elas estão laçando. Então, eu acho que, tipo, esse é o meu maior sonho mesmo, assim. Ô, Beatriz, e, por exemplo, além do Brasil, né, você falou Estados Unidos também, que tem esse campeonato aí, como é que chama? The America. The America. Tem algum outro país também que é referência na competição de breakaway ou é mais coisa de americanos do sul e do norte? Eu acho que é isso aí, americanos do sul e do norte, se eu não me engano. Assim, eu escuto mais falar do povo dos Estados Unidos mesmo. Aham. Entendi. E você falou um nome aqui que chama Potro Futuro. O que é esse Potro Futuro? Do futuro, Conta aqui né? pra gente. É do futuro. Potro do Futuro. Uhum. O que significa isso? Bom, Potro do Futuro é uma competição muito importante para quem tá no meio, assim, que eles vão avaliar o seu cavalo. Então, o cavalo tem 4 anos e ele é avaliado em todas as modalidades, né? Tipo, tem em team rope, que é laçar a cabeça e o pé. Aí tem no tambor, no breakaway. No breakaway não tem ainda, porque o breakaway é novo, né? Então, tem em todas as modalidades, tem o Potro do Futuro e é uma prova que eles vão avaliar o seu cavalo. Eles vão dar nota pro seu cavalo. Então, desculpa, só te cortando. É sempre um cavalo de até 4 anos de idade. Isso. É isso. Aham. Entendi. Porque aí, na verdade, como ele é um jovenzinho ainda, de 4 anos, aí vai ver se ele tem futuro. É isso. É meio que apresentar o cavalo pra modalidade, né? Assim, nacionalmente, vamos dizer assim. E ele... O que eu ia falar? Das provas que são envolvidas no Potro do Futuro. Que aí você falou que ele vai passar por team roping. Não, sim. Você pode fazer o seu cavalo passar só no laço de bezerro, por exemplo. Ou você pode fazer o seu cavalo passar só no tambor. Isso vai do competidor, entendeu? Se ele quiser que o cavalo dele faça team rope, breakaway... Todas as modalidades. Todas as Três modalidades tambores. ele pode. Três tambores, ele pode fazer tudo. Você já participou das 3 tambores? Não, eu não gosto muito, não. É porque eu acredito que é a prova mais comum, que quando a gente fala de mulheres montando cavalos, todo mundo tem certeza que um dia na vida já viu uma prova desses 3 tambores, que eu até acho lindo, né? Aquele chapéu voa, aquele cabelão esvoaçante, é sempre muito bonito e nunca foi seu interesse, ser mais radical. Porque eu acho que o laçar é mais radical. Mais né? adrenalina, Mas né? eu acho que os 3 tambores é muito perigoso. Tem que ter muita assim. velocidade. Sim, eu Uma acho virada que brusca, né? Sim, eu acho que é muito perigoso, o cavalo fica muito ansioso, assim. Sei lá, eu não sei, eu gosto muito não. Não Beatriz. deu muito certo. Agora uma curiosidade minha aqui. São 2. Primeiro, um cavalo compete até quantos anos de idade, mais ou menos, né? Que ele consegue competir bem. E segundo, por que sempre são escolhidos os cavalos da raça quarto de milha para essas competições? Na verdade, a idade, assim, eu acho que vai do dono do cavalo mesmo. Se ele acha que o cavalo tem chance... Por exemplo, a gente tem a Tequila, né? Que ela é mais velha. Eu não sei direito quantos anos ela tem. Eu acho que é 12, 13... Não, acho que é 15 anos, tipo, por aí. Ela é bem mais velha. 17, 18? 18 anos, seu pai tá falando ali. 18 anos. Maior de Obrigada. idade. Já é maior de O idade. cavalo Maior de vive até idade. quantos anos? Eu não faço a menor ideia. Nem eu. Quantos anos? Depende do tratamento, mas de 20 até 30 anos tem cavalo que fica, mas competindo até os 20. Até os 20, mas a média da vida do cavalo é o quê? 20, 25 anos. Quando ele é bem tratado. Quando ele é bem tratado. Entendi. O cavalo de fazenda vai viver até os 12, 13. Aham. Você trabalha mais, né, ali na lida, né? Menos tratado.
mais judiado, vamos falar assim. Entendi. E aí, termina de me contar, porque aqui é tanto assunto a que a tequila, gente né? Tava conversa falando com da todo tequila. mundo. Pois é. Então a tequila, você falou que é um animal mais velho. Então, Sim, ela tem descobrimos que ela tem 18 18 anos, anos. E ela consegue Isso. competir? Ela consegue. Eu acho que, tipo, nas provas regionais ela tem chance de me dar o pódio, vamos dizer assim. Porque ela é mais lenta, ela tá mais velha, né? Então, assim, ela não consegue correr tanto. A mandada dela tem que ser bem em cima pra você poder chegar no boi rápido. Porque o breakaway tudo envolve tempo, né? Então, você tem que fazer o tempo mais rápido pra você ganhar a modalidade. Não tem jeito de você ganhar fazendo um tempo muito alto. Entendi. Então, a tequila, eu acho que, tipo, ela não dá condição de você laçar. É isso que a gente fala, assim, na expressão mais do meio. Então, ela não te dá muita a condição de laçar. E aí, acaba te prejudicando. Então, a gente não vai pra prova nacional com a tequila. A gente vai pra prova nacional com cavalos mais novos. O Baymax, ele é mais novo. Ele tem 5 anos. 5 anos. E qual que é o auge da idade do cavalo? É esses 5 anos? Que ele tá 6 pronto? anos, eu acho. 6. 6 anos ele tá assim. Aí ele No aí, 12. nesse auge ele fica dos 6 aos 8 anos, assim, o auge mesmo. Ele tá na melhor performance dele. Eu acho que é de 6 a 8 anos. De Mas 6 também vai anos. muito do jeito que você treina o cavalo e você também mantém ele, né? Exatamente. Porque às vezes você deixa ele lá só engordando, né? Aí fica pesado, né? Não dá Até pra se correr. voltar o cavalo pra ser atleta também é difícil. Você falou então, é algo interessante assim também. E o cavalo? Como que é esse tratamento do cavalo? Ele tem esses que participam de competições, ele tem um tratamento especial no que diz respeito à alimentação, horas de sono, tempo em Massagem. pé, escovação, tem isso mesmo? Tem. Porque o seu esporte que você pratica é um esporte novo, não está tão difundido ainda, e quando a gente fala também de tratamento de animais, de cavalos, é algo também que não é muito comum. Eu acredito, eu nem sei se existe aras aqui em Goiânia, Vixe, né? tem vários. Em Goiás, para falar a verdade, eu desconheço. Então, assim, como que é o tratamento desse atleta? Porque ele também é um atleta. É um atleta. Então, eu imagino que o tratamento dele deve ser diferenciado. Coloca a cobertinha à noite para dormir. Liga o ar-condicionado do calor. Não, mas não é tão assim, não. Mas ele tem um tratamento especial, assim. Ele fica na baia, ele é solto pra viver, né, como cavalo, vamos dizer assim. Então, ele tem a área, o momento de lazer dele, ele fica na baia, ele tem a ração dele, que é, tipo, uma ração boa, balanceada, e é tratado com feno ou com alfafa. Meu pai, às vezes, trata com alfafa os cavalos quando tá perto de competição, assim, porque é melhor, né? Faz diferença Isso, no faz desempenho dele. Beatriz, eu já vi também o pessoal dando uns cubinhos de açúcar pro cavalo. Pra que? É pra dar um gás aquilo? Não, aquilo lá não vai fazer nada. Aquilo eu é acho. lenda. É só um docinho, só pra agradar É o só um cavalo. docinho. Eu sou a mestre disso. Só pra agradar. Meu pai gasta super dinheiro só comprando rapadura pra eu dar pros cavalos. A rapadura. Mas é assim, ele tem um tratamento especial, né? Porque ele é atleta. Até a gente tem o cavalo... Essa questão de pesagem também, tem que cuidar do peso do animal, influencia Sim. na velocidade também. Sim, não dá pra um cavalo ser, tipo, obeso e ele correr do tanto que ele seria... Nossa, eu acho que eu também nunca não vi um cavalo gordo. E também não pode ser muito magro, eu imagino. Assim, né? Ele tem que ter um peso mais ou menos ideal ali, pelo porte. Vocês devem identificar o peso ideal do animal. Então tem um cuidado muito especial. Aí, tipo, a gente controla, então, a alimentação deles. Eles têm que ficar soltos porque eles têm que gastar o gás que eles têm, né? Eles têm que energia viver demais, como né? cavalo. Porque também não tem jeito de você tratar um cavalo como você trataria uma pessoa, né? Sim, Porque sim. ele é cavalo, Ele né? tem a demanda dele, Sim, do sim. animal. E fica mas caro demais também. né? Sim, eu acho que fica exatamente. caro de qualquer jeito. Eu imagino que cuidar desses animais não deve ser assim, deve ser bem dispendioso. Não deve ser igual um gatinho, um cachorrinho, Hein, Lara? não. Mas faltou aquela outra pergunta. É porque sempre são escolhidos os animais quartos de milha, por exemplo? Porque a gente sabe que tem o manga larga, a gente sabe que tem o brasileiro de hipismo, o crioulo, né? Lá no sul, principalmente, que tem também a Rédea de Ouro, né? Que é uma prova muito tradicional. Mas essas provas, né? De 3 tambor, team roping, e breakaway, sempre são usados cavalos quarto de milha, não é isso? Você me corrija se eu estiver errado. Não, tá certo. No 3 tambores, eles usam, eu acho que é sangue puro com quarto de milha. Aí é misturado, né? Pra poder, porque eles são maiores e mais rápidos. Mas eu confesso que eu não sei responder essa sua pergunta. Mas eu acredito que é por causa da força. Eu também, porque são cavalos Eles grandes, são né? Sim, eu cavalos acho muito que é por causa da robustos força também. e velozes, né? Tem uma musculatura desenvolvida. Até tem essa questão também. Você tem que botar ele para desenvolver a musculatura dele Fazer também, musculação, ou não? né? Botar ele pra correr. Puxar uns ferros. Não, assim, os cavalos porque, na verdade, no breakaway eles não fazem muita força de puxar, né? Mas no laço Tem que ter individual eles velocidade. fazem. Sim.
Então, às vezes, eles ficam puxando toco, assim. Mas não é muito pra... Treina a força dele também. Mas a força dele é meio que, tipo, dele mesmo, sabe? Sim, do próprio animal. Aham. Mas eu acho que, tipo, eu nunca vi ninguém ficar arrastando... tipo assim, a gente arrasta peso pra poder ganhar força, assim. Nunca vi ninguém Cavalo fazendo não isso com precisa cavalo. disso. Já nasceu lindo e forte. Ah, mas não deve precisa ter ali dessas uma coisas. fisioterapia, né? Deve ter algum... Não, sim. Eu já vi, tipo, muitas meninas do tambor, elas usam, tipo, elas fazem mais isso. Mas no laço, não, a gente, tipo, cuida do nosso jeito, assim mesmo, sabe? Tem gente que faz, eu acho que chama acupuntura pra cavalo, pra animal, essas coisas. Mas lá em casa a gente não faz isso, não. A gente trata o cavalo bem, claro, né? Assim, com as exigências dele, mas a gente não faz isso, não. Sim, por exemplo, o Mansur, ele tava mancando, faz, eu acho que um ano, não, alguns meses que ele tá mancando. E a gente parou de treinar nele. Claro, a gente tem que esperar ele recuperar e tudo mais. E até voltar o cavalo porque assim, ele tava no auge dele, né? Eu tava competindo nele, toda a competição que eu ia, quem tava comigo era o Mansur. Então ele tava muito forte, tava bem atleta, vamos dizer assim. E ele começou a mancar, a gente teve que parar, infelizmente. Mas a gente tem que respeitar o tempo do cavalo, né? Então o cavalo tem que... melhorar e parar de mancar e tudo mais. A gente vê qual é o problema, tenta resolver. E aí, pra voltar ele pro laço de novo, é bem devagar. Não é uma coisa assim, vamos voltar pro laço, aí ele já tá treinando lá 10 bois. Não é assim. A gente vai devagarzinho. Treina 3 bois em um dia, aí... Ou então só aquece ele pra ele voltar a musculatura devagarzinho. Porque ele tem o desenvolvimento dele, porque ele fica solto, ele, né, corre e tudo mais. Só que você tem que voltar ele devagarzinho pra ser um atleta, porque o cavalo é um atleta também, né? Tem que ir condicionando ele, né? Porque senão também... senão pode... É igual a gente, né? Se a gente fica sedentário muito tempo e quando você volta a malhar, dá umas dorzinhas, né? E quando você para com ele esquece aquilo que ele aprendeu? Não. Ele tem uma memória excelente. Não. É um animal Não muito esquece. inteligente também. Então, aqueles comandos todos ele não esquece. Não. Então, o que você treina mesmo é essa parte muscular, mas aquilo, tudo que foi ensinado... Assim, o geralzão, o grosso, assim, ele não esquece, não. Sim. Mas é claro, ele tava bem melhor quando ele tava laçando. Claro. Tava triando melhor o boi, tava saindo, a saída dele tava mais rápida. Ele tava melhor quando ele tava sendo atleta, né? Mas aí até voltar, ele volta devagarzinho, assim. Agora, um cavalo potro, por exemplo, ele tem que estar sempre lá, entendeu? Ele não pode dar uma parada, assim, porque quando o potro manca, alguma coisa assim, até você voltar demora mais do que um cavalo adulto. Então, mas um potro, assim, você volta ele volta e vai evoluindo também. E o cavalo adulto, ele vai ser mais rápido, mas ele vai voltar ao que ele era antes, entendeu? Ele pode voltar com algumas maniazinhas que ele já tinha e que você tinha tirado. Mas ele volta. E eles são muito temperamentais, os cavalos, ou não? Que você falou bastante de mania, de ficar com medo de deixar uma mania diferentezinha ali. Então tem que ter muita rigidez com esses animais. Tem, assim, os cavalos, eles têm os temperamentos deles, vamos dizer assim. Particulares, cada indivíduo tem o seu jeito. Uhum. Tem cavalo que é mais ativo, assim, mais elétrico. E quais são os melhores? Os mais quietos, os mais elétricos? Eu acho que vai de cada competidor. Assim, o meu Qual cavalo... que você gosta mais? O meu cavalo é bem calmo. Só que assim, ele é calmo quando você tá andando. Agora, lá, quando você precisa de ação, ele te dá. Ele sabe o que é jogo e sabe o que é treino. Isso, exatamente. Super inteligente, foi o que eu falei. Beatriz, mais uma pergunta que eu acho que também o nosso público que está assistindo também deve estar com curiosidade. Como esse animal é um animal atleta, como você bem disse, de alta performance, né? Um quarto de milha, um mundo velho de cavalo, eu imagino também que deve ser um animal que tem um valor agregado maior. E você sabe dizer pra gente, por exemplo, o que é um valor médio de um animal desse para competição? Só pra gente ter uma ideia? Nossa, Eu acho que os competidores devem ser mais caros, hein? Não deve? Porque Eu assim, acredito que eu acho que o sim. animal que trabalha na fazenda, obviamente, ele é um animal que também é muito útil, né? E inclusive foi um grande aliado no desenvolvimento da agricultura, Sim. né? Mas um animal desse, como um atleta, também deve ser um valor maior, né? Sim, ele Bom, todo eu sei lapidado. Eu sei que o cavalo adulto, pronto, ele... Não adulto, assim, é um cavalo pronto, que já sabe fazer o que ele tem que fazer, ele é mais caro. Eu não sei te falar o preço exato. Mas um potro, que tá, tipo, um potro pequeno, assim, que nem começou direito ainda, ele tem um valor mais baixo. Mas eu não sei E te o falar o valor pronto, ele é exato. mais caro. Assim. E acontece assim, nessas competições, você tá lá
e de repente alguém vem, se apaixona pelo seu cavalo, fala assim, você quer quanto nesse cavalo? Que ele está pronto, eu tenho aqui uma Amazonas, Fica sediando o cavalo do fica cavaleiro. sediando, eu quero esse cavalo. Acontece isso ou não? Ou cada um tem aquela paixão tão grande pelo seu, que nem olha pro do vizinho. Vira da família, né, Não. Lara? Eu acho que deve virar da família. Não tem isso. Não tem isso. Porque quando você vai num leilão, né, numa exposição, você fica ali cobiçando o cavalo alheio, né, o cavalo daquele aras e tudo mais. Mas isso, competição, não, porque tem que ter esse amor, essa Não, afinidade, não. esse entrosamento. Todo mundo oferece seu cavalo. Tipo, todo mundo quer seu cavalo. Tipo, quando compete pro outro futuro e o cavalo ganha, Aham. tem várias ofertas pro seu cavalo. Valoriza o passe. Né? Valoriza. Então tem mesmo. Tem. Ofertas de pessoas que querem para competir porque achou o animal espetacular e quer ter. Tem gente que quer pra competir, tem gente que quer pra colocar alguém pra competir, pra ter o cavalo, Ah, entendeu? entendi. Ou às vezes Mas a também pra maior reproduzir, né? É. Com o outro, né? Eu já vi, Lara, cavalo que a dose de sêmen chega a ser tipo 3 mil reais, 5 mil reais. Mas você fala de um atleta. De um atleta. De um reprodutor, um garanhão, reprodutor. né? Tem cavalo que, tipo, se destaca muito e ele acaba nem sendo atleta, ele é só reprodutor, entendeu? Ele Ali, só ó, é. vende sêmen. O Gustavo ali, seu pai ali, tá confirmando pra gente aqui, ó, de 50 mil a 400 mil reais. Ou seja, pode ser um Gol, né? Que hoje um Gol é 100 mil. Ou pode ser um Ferrari de 400 mil, né? Exatamente. Então também já é um esporte também que não é para qualquer pessoa também, né? Um esporte que tem um valor um pouco alto, assim, talvez seja por isso que também não seja tão difundido, porque não é todo mundo que tem, né, essa condição de ter esse cavalo, cuidar, treinar, então dá muito trabalho mesmo. E um atleta para ficar pronto, demora quanto tempo? O atleta é mais rápido, assim, né? Eu acho. Tipo assim, eu, por exemplo, eu comecei, eu acho que foi tipo questão de meses, e aí você consegue fazer, você não é... Mas para ficar boa, igual você, assim. Igual eu. Quanto tempo? Não, assim, eu acho que 1 ano, vamos colocar 1 ano, assim. Se você treinar bem e tal, em 1 ano, assim, E um você cavalo consegue... bem preparado. E um cavalo bem preparado. Eu acho que, tipo assim, um conselho que eu dou para as pessoas que estão começando é você começar com um cavalo pronto. Porque eu tenho amigas que, tipo assim, eu quero começar, mas eu quero comprar um potro para ele evoluir comigo. Você não sabe se o potro vai dar certo ou não. É verdade. Exatamente. É Isso verdade. às vezes não pode dar certo, porque potro é mais complicado. Você tem que ensinar passo a passo, é mais cansativo, sabe? E pra você aprender a modalidade, você tendo um cavalo pronto, é assim, um presente de Deus, sabe? Eu falo que, eu agradeço muito a Deus, porque, primeiro, eu tenho a oportunidade de competir, e segundo, eu tenho cavalos bons pra eu competir. Então, tipo, sei lá, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, porque senão eu não poderia estar na modalidade, né? Ô, Beatriz, outra coisa, a Lara quer te fazer uma proposta, viu? Exatamente. Ela me deu uma cutucada aqui no nosso ponto aqui. Deixa Qual que é a eu dar proposta, uma Lara? olhada para essa câmera aqui e falar assim, Beatriz, quanto que você quer pelo seu cavalo? O Ben Max. O Ben Max, tô querendo ele, O hein? Mansur Quanto? ou então o Não. Royal. Quanto, Beatriz? Beatriz, bota o preço aí, quem tiver interessado, coloca o valor aí. Quanto, Beatriz? Não tá Você vendo. entrega por quanto? Não, meu cavalo não vendo, não. Nem o Mansur, nem o Baymax. Tem muitos cavalos lá na chácara, se você quiser outro. Mas você nem empresta Mas- ele só uns diazinhos pra gente dar uma brincada lá com ele? Não, emprestar eu empresto, mas comigo vendo. Você falou outra coisa que eu achei interessante. O seu pai prepara esses cavalos para vender também ou não? Prepara. Meu pai, na verdade, ele é muito desapegado. Eu falo que, tipo, eu não sei como meu pai consegue. Ele treina o cavalo tá perfeito. Aí ele vai lá e fala, não, você quer o cavalo? Eu te vendo ele por tanto. Eu fico tipo, pai, como assim? Como que você consegue? Aham. E aí, às vezes, tipo, eu lembro que meu pai falou, não, Beatriz, você pode parar de apaixonar nos cavalos lá da chácara, porque aí eu não posso vender nenhum. Aí chega um potro, nasce um potro bonito lá na chácara, eu falo, pai, pode vender isso. Vende logo, porque senão Antes eu vou começar... antes que eu me apegue. antes que eu me apegue. Mas o Baymax é um que eu não Então tenho não tem coragem. negociação. Não. Não. Pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, então não adianta se animar, porque esses É, não o tem castanho do meu negociação. Instagram eu não vendo, nem o Rosilho de lá. Pô, Beatriz, Tá que certinho. bate-papo legal, hein? Foi muito boa a nossa conversa aqui. Já tem 1 hora que a gente tá conversando. Eu nem vi o tempo passar, eu te confesso, né, Lara? Não, foi muito bom e é interessante que, assim, Beatriz é uma menina que tem pouca idade, 16 anos, mas muito madura, muito bem esclarecida. E
mais interessante que eu achei é o seu comprometimento. Igual você fala assim, minha família, meus estudos e depois o meu hobby. Mas você leva o seu hobby com muito compromisso, leva muito a sério. Então, também, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, serve de inspiração. Então, o papo foi muito divertido, muito gostoso. Obrigado por você ter aceito. Obrigado ao papai da moça aqui que deixou ela vir aqui conversar com a gente. E eu te desejo todo sucesso, que você cresça ainda mais nesse esporte que você tanto gosta, que você se dedica. E quero te ver médica também, viu? Boa sorte nas suas duas profissões, vamos falar assim. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. Que bom. Eu também quero te ver competindo lá no The American, lá nos Estados Unidos. Bom, exatamente. Queremos ter notícias em breve, hein, gente? Você vai demorar... Em breve. Quanto tempo? Um ano? Não, vou deixar registrado. Mais, eu acho. Depois do vestibular, né? Não tem mais vestibular, né? O tanto que eu sou velho. Depois do Enem. Depois do Enem, aí ela vai dedicar e vai lá e depois vai contar pra gente. Se Deus quiser. Beatriz, e quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz pra ir lá mandar uma mensagem pra você? Ou fazer uma proposta no BMAX? Exatamente, fazer a proposta, o patrocínio. No Instagram, Bia F. Alvarenga. Bia, tudo junto. Bia F. Alvarenga. Tudo junto. Certinho. E você, Pedro, como é que a gente faz pra te achar? Por Pedro Maia, pode adicionar lá. Tá certo, o meu é @larabrito.real. E o nosso é Portal Agro 2. É isso aí, pessoal. Muito obrigada aí pela audiência de vocês e até os próximos. Beijo! Tchau!